tem que ser a junção de tudo. Prefeitura, as empresas, não só as nossas empresas que estão envolvidas ali, todas as empresas, porque ainda tem empresa, né, que critica a gente de estar lá. Ah, porque isso daí é obrigação da prefeitura, isso é obrigação do Estado, é obrigação de não sei o quê. Cara, se for depender do Estado, cara, eu tô lá dentro, eu sou do financeiro da Santa Casa. Uma consulta do SUS, a gente recebe, eu acho que R$3. R$3? R$3 uma consulta. Qual médico que atende por esse valor? Então, ou seja, e paga o dia que quer, tá certo? O SUS paga o dia que quer. Ainda tem isso. Tem um monte de coisa, um monte de regra. Eu posso errar esse valor um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, se a gente for ficar dependendo disso, não vai dar em nada. I'm finally healing from you. Estamos começando mais um AcionaCast. Eu sou o Ney Rodrigues e hoje estamos aqui recebendo o senhor Sidney Secote. Sidney, seja bem-vindo ao AcionaCast. Fala comigo, Ney. Tudo bem, cara? Obrigado pelo convite. Estamos aí depois de muitas datas aí que não encontradas, mas estamos aí firme. Vamos lá, cara. Nada, tranquilo, cara, tranquilo. Antes mesmo da gente entrar, Cid, na parte de todo o empreendimento seu, de toda a parte da sua empresa, da empresa de vocês, né? Me conta um pouco quem era o Sidney antes mesmo da empresa. Cara, nós começamos a empresa, eu tinha 14 anos, cara. Começou eu, minha mãe, meu irmão. Meu irmão já tinha 18, eu com 14. E era um moleque. Era um moleque que tinha vontade, mas tudo direcionado pela minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa guerreira, separada na época, né? Então, assim, daqui de Cláudio, todo mundo pergunta pra gente, né? Que eu com esse sotaque meu, tudo misturado. Então, fica aí um pouco de paulista, um pouco de paranaense, mineiro. Então, o pessoal já sabe que quando começa a conversar comigo, já vê que tem um sotaque diferente. Aí foi essa misturada aí que teve. Mas minha mãe, que é de Cláudio, nascida em Cláudio, né, da família Secote, e foi uma opção que nós tivemos, tá certo? Então, assim, nós morávamos em Curitiba, viemos pra cá, primeiro veio eu junto com a minha mãe, né, que eu tinha 14 anos, e depois de 6, 7 meses veio meu irmão. Então foi assim que tudo começou. A gente com 14 anos, um moleque, mas sempre por trás de mim aí, sempre minha mãe, cara. E daí, a empresa de vocês começaram aqui no Bela Vista, é isso? Ou não? Não. A gente começou na frente do Expedito, né, o dito aqui do centro, naquela lojinha ali, quando montou aquela galeria, e começou com uma distribuidora de bebida. Na verdade, foi essa daí. A gente começou com uma distribuidora de bebida, era um depósito domiciliar, né, que a Coca-Cola tinha, então era um projeto que a Coca-Cola tinha na época. E nós começamos ali, eu, minha mãe, meu irmão, e depois de 4 meses ou 5 meses, eu não me lembro, a gente teve os primeiros funcionários, que isso daí eu acho muito importante a gente falar, que são funcionários que estão com a gente até hoje. Nossa, que é o funcionário 001 e o 002, que é o Gilberto, que hoje é motorista de uma das carretas da empresa, e o Ailton, né, que também trabalha com a gente desde o início, a gente tudo moleque, e estão lá com a gente até hoje. Então, assim, isso daí para nós é muito gratificante. E sempre com a base Cláudio, sempre. A gente nunca abriu mão disso. Não, cara, show de bola. Essa aí eu não sabia, não. Cara. E daí, vocês vão pôr assim, qual foi a hora que a chave virou, que vocês saíram da bebida e foi para a parte de alimentos? Bom, isso daí foi 2 anos depois. Nós começamos, né, na bebida, né, com a distribuidora de bebida. E depois de 2 anos... minha mãe, quando morava em Curitiba, ela trabalhava numa distribuidora de produtos para padaria. E ela era assistente de vendas lá. E lá tinha um gerente, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, que foi um cara que nos ajudou muito, chama João Bueno, né? Ele era gerente de vendas dessa distribuidora. Depois de 2 anos, ele virou gerente de uma indústria, tá certo? E depois veio aqui visitar minha mãe, ele veio para Belo Horizonte para visitar o distribuidor dele da época, que eu não me lembro o nome quem que era, passou aqui para ver minha mãe, porque minha mãe era assistente de vendas dele na época que a gente morava em Curitiba, e virou para minha mãe e falou assim: Anitta,
você tá com a distribuidora aqui, eu não tenho nenhum distribuidor aqui. E a gente ainda com a distribuidora na frente ali do dito, Certo. sabe? Coisa pequenininha, só eu, minha mãe e tal, meu irmão. Aí eu tava junto na reunião, falei, não, a gente quer. A gente vai entrar nisso daí. E entramos. E, cara, deu super certo. Tanto é que 1 ano depois, a gente vendeu a parte de bebida, né? Mas quando a gente fala assim, vendemos a parte de bebida, acha que era um negócio de outro mundo, né, Ney? Era lá 20 caixas de cerveja, de vasilhame, 10 caixas de Coca-Cola, 2 freezer, uma caixa térmica. Cara, uma coisa muito pequena. E a gente se dedicou pro negócio, começamos com a distribuição só produtos para padaria. Depois de anos, começamos a atender o food service, depois a linha de sorveteria, e de 8 anos para cá com a linha de varejo também. Show. Certo? Então assim que virou. E nessa hora que vocês entraram na linha, vocês passaram pra cima no galpão? Vocês saíram daquela lojinha, foi pra cima ou não? Não, ixi, a gente foi igualzinho cigano. Na frente do Expedito, depois mudamos ali onde hoje é o açougue do Zizinho, do lado esquerdo, Certo. naquele prédio, inclusive, né, que ficou muito bonita a construção aí o açougue dos meninos. Depois na parte de baixo, onde hoje é aquele restaurante, descendo Sim, atrás da antigo Fanli. Antigo Fã, isso. Depois passamos para ali. Depois na Coronel, do lado do prédio da Copasa. Sim, Aí que a gente construiu o nosso primeiro galpão lá no Bela Vista, que foi em 98. ali no Bela Vista. Aquilo foi um sonho, né, cara? Eu me lembro, eu tinha já meus 17, 18 anos. Eu passava lá na fundação, eu ficava sábado e domingo passando lá para ver. Então, assim, foi muito gratificante isso daí. O primeiro Que galpão, a bacana. primeira construção e tal. Então, eu acho, assim, que foi a mais batalhada, né, vamos dizer assim. Mas, assim, na hora que você vê pronto, que você muda e você pode chegar e falar assim, é seu. Cara, não existe coisa mais assim, prazerosa e ver o retorno do trabalho feito, né, cara? Trabalhando de madrugada. O nosso início foi muito engraçado, que eu e meu irmão somos muito parecidos, né? E eu tinha 14, 15 anos, meu irmão já tinha 19, 20, né? Que a diferença de idade nossa é 4 anos. E nessa época a carteira de habilitação não tinha foto, tá certo? Então, ou seja, ele tirou segunda via, né, da habilitação dele, né? Que a polícia militar não veja essa entrevista nossa, né? Advogado aí do AcionaCast, fica aí. Já fica de prontidão aí. Então, ou seja, ele viajava com uma via e eu viajava com a outra, porque tinha que viajar, tinha que ir para São Paulo buscar mercadoria, tinha que vender. Então, assim, cara, tinha que acontecer. E minha mãe sempre confiando em mim, pô, moleque de 16 anos, saindo para cidades de Divinópolis, Bom Despacho e tal, fazendo rota, visitando cliente, nunca tendo medo, porque eu acho assim, o que dignifica um homem é o trabalho. Sim. Tá certo? Então, eu sempre passo hoje, né, isso para os meus filhos. Hoje meu filho está com 19 anos, o Fernando. Eu tenho outro pequenininho lá de 7 anos, que é o xodó da minha mãe. E o que eu falo, o Fernando hoje está com 19 anos, né, e já está saindo para a rua para vender, para viajar, fazendo rota. Eu deixei ele muito à vontade com relação a isso. Meu sobrinho também, o Jorge Henrique, já está indo para Belo Horizonte. Todos dois pararam no primeiro. Eu acho que o Jorge Henrique parou no 2º ano de faculdade, que foi agora em janeiro. Meu filho fez só 1 ano de faculdade. E minha mãe quase espancou eu e meu irmão de ter deixado os meninos parar com a faculdade. E eu falei com ele, Fernando, então fica 1 ano, fica parado, e depois vamos ver o que vai dar. Mas assim, foi a mesma coisa que jogar gasolina no fogo, cara. Então assim, o moleque tá pilhado, tá gostando, tá indo muito bem. A gente tem um apoio do restante da equipe, né, dos supervisores, né, que sempre dá suporte pros meninos. E estamos indo. Então eu acho assim, a sucessão, que a gente, por mais que eu e meu irmão ainda tem muita gasolina aí para gastar, eu acho ela muito, muito importante a gente já começar a plantar agora. Sim. Porque eu tenho o Fernando com 19 e o meu petitinho com 7. Meu irmão tem o Jorge Henrique, que tá com 20 ou 21, se eu não me engano, que ele é mais velho. E tem a Vitória com 16, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente já vem pensando, não obriga, a gente dá opção para eles, né? Então, ou seja, isso daí, eu e meu irmão tem muito bem alinhado isso daí, sabe? Com relação à sucessão. Por quê?
eu vejo a minha mãe sempre pra mim, cara, sempre vai ser a minha inspiração, entendeu? Por quê? Hoje, minha mãe tem 70 anos, cara, e ela vai trabalhar todos os dias, Ney. Todo dia minha mãe tá lá. Ela fica na parte da manhã lá na empresa, depois ela sobe lá pro Bela Vista, que a gente tem um negócio de frutas secas, onde embala frutas secas e tal. Ela fica lá o dia inteiro. E eu fico naquela. Pô, minha mãe com 70 anos, bicho. 7 horas, 8 horas da manhã, ela tá lá todos os dias, cara. Que bacana. Então eu falo assim, eu não preciso ter uma inspiração. Minha inspiração é minha mãe, entendeu? Independente de situação financeira, independente do que vem fazer, do que vai ser, e você pode passar lá numa sexta-feira, 3 horas da tarde, ela tá junto com as meninas que trabalham junto com ela lá, lavando o chão, entendeu? Limpando parede e tal, e assim, não tem esse negócio, porque agora vai parar. Não, cara, ela tem, eu falo assim, cara, o prazer dela é ver a coisa acontecendo. Então, assim, eu tenho uma inspiração dentro de casa, eu não preciso ter uma inspiração fora. E a gente foi criado, né, quem conhece a gente, quem conhece a nossa história, quem conhece a minha mãe, cara, ela nunca facilitou pra mim e pro meu irmão, não, cara. Eu falo pra você que minha mãe, ela não precisa falar, até hoje, ela não precisa falar comigo e com meu irmão. Ela olhou, a gente já entendeu todo o texto, você entendeu? Ela pega muito leve com os netos. Os netos, ainda mais o meu caçulinha lá, então, avó, né? Meu Deus do céu, derrete, chega a derreter, sabe? Mas assim, tem um coração enorme, cara, uma pessoa que eu acho que já há uns 20 anos ajuda lá na creche, na creche Mãe Chica. E é um exemplo que eu tenho, cara. Isso daí eu falo, um exemplo e uma inspiração que a gente tem, com certeza é minha mãe, cara. Show. E o que é bacana de você falar aí, por causa que quem não conhece vocês acha que caiu tudo de paraquedas, né? Não. Tudo certo. E, Egozinho, eu vi você falar, eu trabalhei nessa época para vocês um tempo aqui no Bela Vista. Vocês punham a mão na massa, isso. Vocês iam de caminhão e, cara, caiu nada de paraquedas. Vocês construíram tudo e, tipo assim, no braço, né? Porque quantas vezes eu cheguei lá e você estava manobrando caminhão para colocar para dentro, descarregando caminhão, ajudando a carregar e não só mandando, né? E, cara, é impressionante a história de vocês e bom se eu falar dessa parte aí da sua mãe, que até hoje ela tá lá. Tá, até hoje eu falo uma coisa com você que eu tenho os princípios que a gente tem, né, Ney? A gente sempre trabalha dando o exemplo. Tá certo? Então, toda a equipe que tem, hoje a empresa, nós somos 840, 850 colaboradores, né? Então, assim, não só interno como externo, a gente tem uma equipe externa muito grande, tanto a equipe de vendas, técnico, promotor, motorista, ajudante. Então, assim, tem uma turma, uma equipe muito grande. E a gente tem, assim, uma boa parte da nossa equipe é uma equipe que está com a gente há anos. A gente tem gente lá de 10 anos, 15 anos, 20 anos. São pessoas que vestem a camisa da empresa. Inclusive, a gente teve em 2016 ou 2017, mais ou menos. A gente já vindo, né, no crescimento com a empresa normal, a gente recebeu um assédio de grupo de investidores, né, querendo comprar a empresa. Tá certo? Então, assim, ficaram 7 anos, até que no início de 22 desistiram, né? Em cima da gente, querendo conversar, marcando reunião, marcava almoço, pagava viagem pra mim. Eu fui pra Chicago sem pagar nada, entendeu? Só pra conhecer a estrutura dos caras lá. E eu vendo, assim, com o pessoal, assim, maior parte da nossa equipe, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Porque já saíram falando no mercado que a Secote estava vendida e que o Sidney e o Cláudio vendeu e falando um monte de coisa, sendo que quem tá lá com a gente sabe, a gente não deixou os caras nem entrar dentro da empresa para fazer levantamento, entendeu? Então, ou seja, por quê? A gente queria ver o que ia dar os meninos, Sim. Tá certo? Então, ou seja, além de ter uma realização, cara, lógico que tem o retorno, né, financeiro, isso daí é claro, mas a gente sempre busca trabalhar para ser o melhor. E não o maior. O maior é a consequência. Se vai ser ou não, isso daí não é o foco. Às vezes, quando eu era mais novo, a gente tinha aquela sessão que tem que ser, depois você começa a ver outros valores, né? E isso daí
pesa muito numa decisão, porque eu não conseguia me ver, pô, eu acordar de manhã, o que eu tenho pra fazer? Nada. Nada. Qual que é o exemplo que eu vou dar pro meu filho? O que eu vou falar pra ele? Então isso daí sempre pesou muito numa decisão minha, do meu irmão, né? A gente, eu e ele, né, cara, a gente dá muito certo. Eu e meu irmão, assim, são dois caras que já teve vezes, como eu tomo conta do comercial, né, fico no administrativo, e ele cuida da logística da empresa, muitos amigos, né, chegam perto de mim, ou já chegou no passado, falando, pô, mas vocês são sócio meio a meio mas você toma conta de tudo e ele toma conta só da logística. Cara, só a logística é 400, 500 pessoas Que doido. que tá na responsabilidade dele. E eu falo com você, o sucesso, né, o que virou a Secote, cara, é os três. Jamais pode falar, eu sou o cara que faço a linha de frente, beleza. Mas eu te dou certeza absoluta, se não fosse meu irmão e minha mãe, mas não tava nem 5%, eu acho que nem o nome Secote não existia mais. Então eu acho que sempre foi esse balanço aí que a gente teve, sempre entre nós três, cara. Então assim, vai tomar uma decisão, o meu irmão tem uma confiança muito grande em mim, quando a gente vai fazer, sei lá, vai fazer um investimento fora da empresa, ele nunca questionou, nunca chegou perto de mim, você fez isso aqui errado, você fez aquilo certo. Não, a decisão que a gente tomou, ele tá junto comigo e a gente vai junto nessa. Tanto ele quanto a minha mãe, entendeu? Então, assim, sempre que fala a Secote, a gente a base, né? Vamos falar eu, minha mãe e meu irmão e toda a nossa equipe, que a gente tem uma equipe muito boa. Tem os problemas? Claro que tem. Toda empresa, tem, né? Os funcionários lá que pisa na bola, que sacaneia, claro que tem. Mas se você olhar numa forma geral, cara, a gente é muito feliz e abençoado com a nossa equipe, cara. Show de bola. Você já respondeu a minha primeira pergunta, que seria como foi o início da Secote e o que te motivaram a começar uma distribuidora de alimentos que tá aí há 31 anos, faz 32 agora, né? Agora, segunda-feira, dia 5 de agosto. Olha só. Né, dia do aniversário do meu pai, né? Dia 5 de agosto, aniversário do velho. Quero aí dar um abraço nele lá em Juiz de Fora, ver meu velho lá. E um guerreiro, um cara que venceu o câncer há pouco tempo. Um cara de 73 anos, depressivo. Vitória, e venceu o câncer. Então, meu pai, assim, também é um cara, assim, fenomenal. E falo com você, cara, o que fez? Na boa, sem frescura, bicho, necessidade, velho. A gente não tinha... Quando a gente veio pra Cláudio, que primeiro veio eu e minha mãe, depois veio meu irmão, a gente foi morar com a minha avó, a gente não tinha onde morar, a gente foi morar junto com a minha avó, e ficamos lá um tempo morando com a minha avó, aí começamos a distribuidora. Tem que lembrar também, quando começou a distribuidora, a Secote mesmo, era 30% da minha mãe, 30% do meu tio falecido, o Bozó, não podemos esquecer do Bozó de jeito nenhum, e 40% de um outro tio meu, que é o tio Luiz, né, que, se eu não me engano, está morando em Pouso Alegre, assim que começou a empresa. Então, assim, a gente sempre tem que olhar para trás e reconhecer as pessoas que nos ajudaram. Tem uma pessoa também muito importante para nós, que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum, que foi um amigo nosso, né, que eu tenho esse amigo até hoje, foi até meu padrinho de casamento, que é o Guimarães. O Guimarães é um amigo que eu tenho, ele tem uma distribuidora em São Paulo, do tamanho da Secote, ou até maior, se eu não me engano. E ele nos ajudou muito no início, mas muito, porque, pô, a gente não tinha crédito, cara. A gente é uma distribuidora pequena, como é que você vai lá em São Paulo para comprar produto, uma coisa pequena? E ele nos ajudou e me ajuda até hoje. Essa semana eu estive na feira, a gente teve uma feira em São Paulo, ele esteve lá comigo, assim, a gente lembrando das histórias. Então, assim, realmente é muito bacana, cara, olhar para trás e ver que a gente fez uma história aí. E que história, né, cara? E que história. E se tratando aí de história, sempre a gente tem ali as dificuldades. E você, qual dificuldade como empresário você enfrentou, que te marcou, e qual foi a superação disso, Cid? Cara, a gente, quando começou, eu muito novo, e na verdade, assim, as grandes indústrias, não tirando a razão delas, não confiavam na gente, sabe, Ney? É normal, então, né? Grandes marcas multinacionais, empresas assim que poucas empresas enxergavam a Secote, que a Secote teria um futuro.
E hoje, graças a Deus, essas grandes empresas estão tudo aí com a gente. Então, assim, outros gestores e tal, mas são empresas que estão aí do nosso lado aí, que realmente é muito importante para o mercado de food service, que é o nosso mercado principal. Isso é muito importante. Como a Secote se mantém inovando a cada vez mais e se adaptando com essas mudanças constantes nesse setor que você acabou de falar, que é o setor de food service? Ô Ney, esse mercado nosso, cara, é um desafio. Você chega e pega, por exemplo, na pandemia, restaurante, padaria, fechou tudo, cara. E depois voltou naquela velocidade absurda. Então, ou seja, é um ramo que não para. Se você se acomodar um mês, se você dormir no ponto, no lançamento de um produto, na chegada de uma indústria, na criação de um segmento novo, eu vou dar um exemplo para você. No Covid, quando veio aí pesado o delivery, sim, quem não se estruturou pro delivery ali, cara, se ferrou, entendeu? Se deu mal. Então, ou seja, a gente tinha que ter estoque de embalagem, porque daí já começa a vender embalagem igualzinho um louco. Então, assim, mudou-se o hábito de consumo, tá certo? Hoje a pessoa quer comer melhor, comer menos e comer melhor. sim. Então, hoje, assim, se mudou-se muito o hábito. Então, a pessoa hoje é mais preocupada com a alimentação, tá certo? Então, até mudando um pouco, esses dias eu tive uma proposta aí para entrar no mercado pet. Esse é um mercado que tá crescendo Mercado demais. que tá crescendo absurdo. E na hora que eu comecei a ver os custos, né, dos produtos, de venda e tal, eu não imaginava. O cara veio, por exemplo, uma indústria oferecer um produto que é derivado de milho. Eu não acreditei. Que serve para gato fazer xixi, substitui areia, mas não faz mal pro gato, não sei o que, tem uma série de vantagens. Cara, o negócio custa R$17 o quilo. Falei, meu Deus, preço de uma picanha. Então, ou seja, e é um mercado uma crescente. Quando foi semana passada, ou 2 semanas atrás, inaugurou uma padaria em Belo Horizonte para cachorro. Cachorro na padaria, eu falei, caramba, sim, cara. E aí? Eu não imaginava que eu ia viver para ver isso. Isso é um mercado que tá... E é um mercado que está bombando. Então, ou seja, são coisas que eu falo com você. A gente teve esse negócio do Covid, mudou-se o mercado, assim, 360 graus. Aos poucos foi voltando. Uns voltaram, outros não. Mas, assim, se você vacilar, você dançou. Cara, é um negócio, assim, impressionante. Um vacilo que você der, você tá fora do mercado. É muito fácil. Então, a sacada aqui é sempre ficar de olho no mercado. Tudo, cara. Eu viajo muito. Eu sempre estou participando de feira, lançamento, né? Por exemplo, eu tenho as nossas compradoras que trabalham com a gente. É perfil nosso. Todo fornecedor novo que aparece tem que atender. Seja assim, a coisa mais sem noção. Sei lá, a pessoa chegou lá para oferecer um produto que não tem nada a ver. É para atender. Vamos entender, vamos atender a pessoa, entender qual que é o negócio e ver se encaixa ou não. Tanto é que hoje a gente tem no nosso portfólio, cara, são 5.300 itens, cara. Caramba. Então, ou seja, tem diversas marcas, você pega lá um chocolate. Eu tenho chocolate lá que custa R$6 o quilo e chocolate que custa R$400 o quilo. Então, ou seja, tem público para tudo. Você atinge todos os públicos. É o público A, B, C, até o E. Então, ou seja, qualquer produto você pega lá, sei lá, uma margarina. Tem 8 marcas de margarina. Porque tem um público fiel àquele produto e àquela marca. Então, assim, a nossa obrigação é fazer esse produto chegar e chegar bem lá. Show entendeu? de bola. Esse é o nosso caminho. E se tratando de uma empresa grande igual a sua, quais estratégias você utiliza para motivar e engajar tanto funcionário, Sidney? Cara, esse é o desafio diário. Porque se você pega uma pessoa que tem acima de 40 anos, você tem que tratar de um jeito. Se você tem uma pessoa, né, da equipe com acima de 30 é outro, acima de 20 é outro. E a gente vai aprendendo todos os dias. A gente erra muito. Eu já errei muito. Nosso RH já errou muito. Errou e erra até hoje, mas assim, sempre tentando acertar. Mas uma coisa que a gente pega muito pesado sempre é treinamento, treinar, mostrar o porquê das coisas, insistir naquilo ali. Porque a gente entende que você pega uma cidade como Cláudio,
Sim. Cláudio é uma cidade, ô Ney, abençoada, cara. Sim, eu falo isso aqui direto. Isso daí, aonde que você, qualquer reunião que eu vou, qualquer lugar que eu participo, primeira coisa que eu falo de Cláudio, cara, onde é Cláudio? Aí você tem que explicar que é no Centro-Oeste, que é perto de Divinópolis, que não sei o quê. Explicar o nome. Só que a pessoa não entende também que Cláudio é uma cidade aí com 30 e poucos mil habitantes, que em volta, Oliveira, Divinópolis, Itapecerica e tal, são tudo fornecedor de mão de obra para Cláudio. Cláudio é uma cidade abençoada. Então eu falo assim, profissionalmente falando, é uma cidade que tem muitos empreendedores, né? Você pode ver que a gente tem na cidade aqui diversos ramos. Sim. Às vezes começa a montar um negócio em Cláudio, você fala, não, aquilo ali não vai para frente, não. Algumas pessoas falam, de repente você vê o sucesso que está o negócio. Então assim, Cláudio é uma cidade abençoada, porque raramente você pode rodar o Brasil inteiro, uma cidade pequena. Normalmente uma cidade pequena igualzinha a nossa, nós somos fornecedores de mão de obra. Sim. E não recebedores de mão de obra. E se você pegar hoje o nível de salário que é Cláudio, é muito maior, devido à disputa que tem pela mão de obra, é muito maior do que qualquer cidade em volta da gente aqui. Verdade. Tá certo? Então assim, isso daí, Cláudio, realmente eu falo, Cláudio é diferente. Eu posso falar, igualzinho os locutores de rodeio falam, né? Aqui em Cláudio é diferente e tal. Então, ou seja, realmente, Cláudio é diferente nisso daí, Ney. Show, Sidney. Qual conselho você daria como, vamos pôr assim, você veio do zero não, porque do zero ninguém começa, Sim. né? Mas você começou ali como uma pessoa comum, sim, com todo o aperto e tudo ali. Qual conselho que você daria para uma pessoa que está querendo entrar agora nesse mercado seu? Cara, estuda bem o mercado. Estuda bem aonde você vai atuar, como você vai atuar e principalmente a localização que você está. Porque hoje o grande inimigo nosso é o custo fixo, custo do transporte, o custo da locomoção, o custo de você mover um produto. Tá certo? Então, assim, a gente sempre fica em dúvida, eu vou com aquele produto, por exemplo, a gente atende o estado de Minas inteiro. Compensa ir numa cidade que está a 800 quilômetros daqui, não compensa, vale a pena, não vale? Então isso daí é uma eterna conta que a gente fica fazendo, sabe? Que é uma meta da empresa, atender todos os municípios do estado de Minas, entendeu? E então, ou seja, para quem quer começar, para quem quer fazer, faz um estudo detalhado, principalmente aonde você está, em termos de localização mesmo, Sim. E quem você quer atingir, qual público que você quer atingir, porque isso daí é muito importante aí na sua decisão. Show. E para quem não conhece, é difícil uma pessoa que não conhece a Secote, mas para quem conhece somente a Secote, a empresa grande, qual marcas de produto ou outras empresas que a Secote tem? Hoje a gente tem a distribuição exclusiva aí de aproximadamente umas 20 indústrias, né? A mais pesada é a Unilever, né? Que é a marca Hellmann's, né? Knorr. Então, se eu ficar citando aqui, eu acho que vou ficar aqui. São as 20 empresas. E a gente tem uma marca própria nossa, que é a Fontini, que a gente já tem essa marca há 10 anos. Começamos com a necessidade de mercado aí, que a gente viu uma oportunidade aí. Na época, nós começamos com azeitona. Eu estava na Argentina, fui na Argentina para ver uva passas, para comprar uva passas para fabricação de panetone. E acabou que apareceu uma oportunidade em azeitona, nós começamos pequenininho com o negócio e hoje, graças a Deus, aí 10 anos depois, dentro do estado de Minas, a gente já é líder de mercado aí com 62% do mercado. Que bacana. E engraçado, né? Você vê, quando a pessoa ela tem um sangue empreendedor, você foi para uma coisa, descobriu outra e criou uma nova empresa, bem dizer. Esse daí eu falo para vocês, tem aqueles versinhos de WhatsApp, né? De redes sociais, vou em busca da sorte, não sei o quê. Esse não. Eu tava na hora certa, no lugar certo e eu só dei sorte. Show. Esse daí não pode nem falar que eu tinha um planejamento. Mentira! Eu fui lá pra comprar uva passas, cara. Eu tava no hotel, cara. O cara me ofereceu azeitona. Eu falei, azeitona? Como que é? Eu vendia, sei lá, 200 balde de azeitona por mês. E no dia eu neguei. O cara falou comigo, não, o que você vai fazer? Que você vai embalar? No outro dia eu pensei bem, chegou no outro dia eu chamei o cara. Falei, não, vamos fazer. Eu sei que eu tava lá, eu fechei com ele uma carreta de azeitona. E na hora que eu cheguei aqui, eu falei com meu irmão. Falei, Cláudio, deu certo o negócio da uva passa, deu tudo, a gente vai fazer assim, assim, assim.
E eu comprei uma carreta de azeitona. Ele, o quê? Comprei uma carreta de azeitona, cara. Mas como assim, né? Uma carreta nos tambores e tal. Mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, não sei. Agora a gente vai pensar como a gente vai fazer. E como a gente vai fazer? Não, como ele vai fazer, né? Aqui eu joguei a bomba pra ele, eu falei, você faz, eu vendo. Mais ou menos, resumidamente, foi isso, tá certo? Que show. Aí esse foi sorte mesmo. Não foi em busca da tal da sorte, igual a gente coloca em redes, não. Esse foi sorte mesmo. E hoje tem uma parcela importante no nosso faturamento, entendeu? Hoje o nosso negócio de azeitona, graças a Deus, aí tem um negócio, é um peso importante. A gente tem uma filial em São Francisco de Paula, né, que na época o prefeito lá, eu não me lembro o nome dele, nos cedeu o terreno, e a gente fez uma construção bacana. Hoje a indústria lá, nós estamos com 7 linhas de invase, entendeu? Então assim, é um negócio muito bem estruturado, um negócio muito bacana, e a gente aí, graças a Deus, isso daí tá voando. Show. E quais são as iniciativas sociais mais importantes aí que a Secote apoia? E o que te motiva a contribuir dessa forma? Cara, eu tenho um princípio que eu sigo da minha mãe, que a gente ajuda muito. Você pode ver que as propagandas que a Secote faz, ou a Fontini, que é a nossa marca, é sempre muito voltado às entidades, né? Eu sempre estou envolvido lá na Santa Casa, minha mãe na creche, e sempre a gente ajuda, né? Outras entidades, mas entidades para ajudar, né? Sim. A gente tem projeto, puxa vida, na Casa de Música, em outras cidades, Itapecerica. Agora a gente também fechou para Carmo da Mata. Da onde a gente tem funciona São Francisco de Paula, o asilo daqui, eu acho que há pouco tempo a gente fez um programa lá. Isso daí tem que ver até com a menina que trabalha, a Elisângela, que trabalha com a gente no fiscal. Tem aquele programa do governo, não sei o que, negócio de imposto lá. Mas quem entende mais isso daí é a Elisângela. A gente realmente pega aquela verba, destina para aquele. É para asilo, é para. Como diz a Elisângela, se depender de mim, vai tudo para Santa Casa, né? Eu quero que todas as leis que pode ter para doar dinheiro, eu quero que vai para Santa Casa, e minha mãe quer que vai para creche, né? Mas a gente tem esse apoio do asilo, e a gente sempre apoia. Queima do alho. Eu acho que a única coisa que a gente apoia e que não é voltado para as entidades é no rodeio, aí que a gente também entra todo ano como patrocinador. O resto é tudo voltado para a entidade. Por exemplo, esporte, a gente praticamente nada, tá certo? Mas é voltado para as entidades, que a gente entende. Saúde, a criança, né? No caso da creche, minha mãe tem uma gratidão, um carinho com a creche muito grande, né? Eu com a Santa Casa já... você vai criando amor pelo negócio. Então, assim, isso daí a gente sempre tem voltado para isso, entendeu? Voltado para entidades. E a sua mãe, ela tá na creche lá há muitos anos, cara. Muitos anos. Eu posso estar enganado aqui, eu posso estar mentindo, mas eu acho que tem mais de 20 anos, cara. Ela faz parte da diretoria lá. Que bacana. E isso aí é importante vir à tona por causa que, tipo assim, vocês são muito grandes e muita gente fala, mas e a empresa grande, às vezes ela não ajuda ninguém. Não, vocês ajudam muita gente. E eu sempre falo, até o Betinho da Zimec veio cá, eu peguei e falei com ele, é muita coisa que a Zimec faz e que o povo não fica sabendo, que isso tem que vir à tona, faz parte. Mas, Sidney, você acabou de falar aí agora mesmo que vocês vendem para Minas inteiro. Sim. O foco de vocês é só Minas ou Brasil inteiro? Não, Minas Gerais. Eu acho que a nossa meta, o nosso objetivo o objetivo da empresa é chegar nos 850 e poucos municípios que o nosso estado tem e trabalhar bem eles. A gente não faz parte do nosso planejamento, não faz parte do nosso objetivo de querer sair para fora do estado. O nosso negócio é trabalhar bem, mas bem dentro do estado de Minas. Show. E agora entrando aqui nessa parte que você acabou de falar sobre o hospital, você é um dos empresários junto à Zimec que administra o hospital. Pode falar um pouco sobre as dificuldades que vocês estão enfrentando para administrar o hospital? Cara, quando fala de Santa Casa, eu falo para você assim que o coração vai até dispara, porque os 7 empresários são lá o Betinho, né, que já esteve aqui com você, que eu acho que é a cabeça do negócio, né? O Birico, da Francine, e o Isaac, duas pessoas fora da curva. O Adriano,
né, o Cuia, né, filho do Ari, do Cicobi, o Marcelo também do Cicobi, o Adriano da Araguaia e eu. Eu acho que deu 7, Deu né? Não 7, esqueci, deu não 7. esqueci de ninguém, não. Depois eu esqueço, aí eles me batem lá. E o bacana disso, cara, que você pega, assim, pessoas... o Birico eu já conheço ele há anos, inclusive foi ele que me colocou, abre aspas, nessa fria da Santa Casa. O Birico, com aquele jeitinho dele, é um cara que você tem que trazer ele aqui. Show, tá? estamos abertos para ele. Que você pode ter certeza, é um cara também que eu falo pra você que eu me espelho muito nele. É um cara que ele não gosta muito de aparecer, ele põe mais o Isaac, o André, né, põe os irmãos dele pra aparecer e ele fica mais nos bastidores. Mas é um cara de uma inteligência, cara, é um cara humano, mas o cara é fora da curva. Tanto é que quando a gente foi assumir a Santa Casa no ano passado, assim, resumindo a história, a Santa Casa estava sendo administrada pelo Vinícius e estava muito pesado para ele. Assim, o Vinícius fez um trabalho sensacional, porque quem está ali dentro sabe a dor que aquilo dá. A gente de fora chegar e falar é muito fácil, mas quando você vive o negócio, que você tem lá, sei lá, 1 milhão de despesas e 700 mil de renda, e aí, como que fecha a conta? Não fecha. E você é um mercado assim, um mercado disputado, que é o mercado de médico hoje, né? Falta médico para todo lado. Então, ou seja, é desafiador, tá certo? Então, quando o Vinícius estava a ponto de querer sair, de tão estressado que ele já estava, eu não convivi muito nessa época, tá? E o Birico me ligou, falou, chefe, preciso conversar com você. Eu falei, não, pode falar, Birico, o que é? A gente vai ter que voltar para Santa Casa. Eu falei, não. Que eu já tinha ajudado ele, acho que foi em 2018 ou 2019, mas bem superficial. Muito por cima, ele foi o presidente. E ele é muito envolvido lá. E é um cara que tem uma calma, uma sabedoria para conversar, assim, cara, que é fora da curva. Às vezes eu ligo para ele, né, com algum problema da Santa Casa, eu ligo desesperado, ele, calma, que a gente vai conseguir resolver. Que massa. Entendeu? Então, assim, eu falo para assim, sempre com o pessoal que, para mim, ele é o ponto de equilíbrio. E chega lá eu, o Isaac, o Adriano, né? A gente quer fazer, vamos fazer, e calma, não é assim, pensa um pouco, olha o efeito colateral. Então, assim, eu acho que daí esse que dá o balanço. Na hora que ele me ligou e falou assim, a gente vai assumir essa... Eu falei, não, Birico, vamos não. Mas é inadmissível para nós, Ney, uma cidade como a nossa, não ter uma Santa Casa. Porque quando a gente fala de saúde, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esse ano. Tá? Quem convive muito comigo, eu sou muito discreto com as coisas. Eu sou muito... A minha vida pessoal... Cara, minha vida é trabalhar, ir pra roça e sair com os amigos no final de semana num barzinho ou outro. A minha esposa, ela teve uma convulsão, né? E há uns 2 meses... Ela teve há 2 anos atrás. Aí ela faz o tratamento, tudo certinho e tal. E há uns 2 meses atrás, ela pegou dengue. E ela toma um remédio lá, não sei o nome do remédio lá que ela toma. A dengue atacou essa proteção, porque ela tem um negócio na cabeça lá, tem um nome diferente lá, e ela tem que beber esse remédio. Esse remédio não dá efeito colateral, não dá nada, inclusive tem 15 dias eu levei ela em São Paulo lá pra fazer um check-up, tá tudo ok, é só continuar bebendo o remédio e pronto. Eu sei que ela pegou a dengue foi e atacou essa proteção que esse remédio criou. Certo. E ela deu convulsão de novo. Então assim, pleno domingo de manhã, 11 horas da manhã, eu tava na empresa junto com o meu irmão lá, a gente tava resolvendo um negócio, no pleno domingo. A minha sobrinha ligou pro meu irmão, que a gente mora num prédio, mora meu irmão, eu e minha mãe, né? Minha sobrinha, né, a Vitória, ligou pro meu irmão e falou, corre aqui que a Neota tá passando mal. Eu cheguei em casa, minha esposa tava tendo convulsão, né, outra convulsão. Aí eu fiquei naquela, leva pra Santa Casa, leva pra Oliveira, leva pra Divinópolis, leva pra Santa Casa. Eu falei, não, vai pra Santa Casa. Cheguei na Santa Casa, daí deu um anticonvulsivo, um remédio lá fortíssimo pra ela na veia, queimou a veia dela, assim, mas tinha que dar o remédio, assim, foi direto na veia. E depois estabilizou e foi transferida pra Oliveira. Aí chegou lá, tinha um neuro lá e tal, a gente acompanhou, tanto é que isso daí aconteceu 10 horas da manhã, a gente saiu da Santa Casa de Oliveira, devia ser umas 7 horas da noite. Eu e minha esposa, ela andando, conversando comigo normal, como se nada tivesse acontecido. E o médico falou comigo, se eu tivesse tomado a decisão de ir para Divinópolis ou para Oliveira, cara, ela ia dar outra convulsão dentro do carro e com certeza hoje eu tava viúvo.
Nossa. Então, assim, a Santa Casa, cara, independente, eu falo com você, se é classe A, B ou E, ela é necessária ter aqui em Cláudio, independente. Porque quando fala de saúde, Ney, na boa, não adianta ter dinheiro, cara. Não adianta. Se não tiver perto, vai dar ruim, tá certo? Então, ou seja, eu falo, nosso grande objetivo, né, nosso lá é ter um CTI. A gente já perdeu, né, paciente esse ano por falta de CTI. Se tivesse um CTI, cara, não que isso ia resolver, mas ia ajudar. Sim. Então, nosso grande objetivo da nossa equipe lá, né, eu falo a equipe do SET, é chegar e conseguir colocar, mas tem uma série de dificuldades, por isso que tem que ter todo mundo engajado para conseguir isso daí, que não adianta ser só a prefeitura, só a Zimec, não, cara, tem que ser todo mundo ali, porque se Oliveira hoje tem um hospital top, Oliveira hoje é abençoado pelo hospital que tem, tá certo? Não que a gente tem que ter inveja, a gente tem que ter inspiração. Com certeza. Para tentar fazer igual ou melhor. Sim. Tá certo? E quando você fala que Cláudio poderia ter um hospital melhor, até aqui no Betinho, eu até falei a mesma coisa. Nós temos muita indústria e somos muito prósperos. É uma cidade, como você falou, uma cidade abençoada, a gente não tem tragédia, a gente não tem fome, a gente não tem... Cara, é uma cidade abençoada. E aí você fala assim, de tão abençoada que a cidade tão próspera que é próspera que ela é de empresas, por que temos a Santa Casa desse jeito? Era para a gente ter uma Santa Casa muito bem equipada pela quantidade de empresa que tem e pela quantidade de gente de fora que está nas empresas, né? E aí foi até uma pergunta que eu passei pro Betinho. O Betinho falou, realmente a gente poderia ter uma Santa Casa melhor. Porém, a gente tem vários problemas desafios, lá. Vários desafios. Concordo 100% com você, Ney. Eu falo com você que exemplos igualzinho esse que eu tive, que eu citei para você da minha esposa, e eu falo, a gente tem que estar muito próximo, eu acho que não pode esperar acontecer o que aconteceu comigo, esperar acontecer com outra pessoa para daí tomar uma atitude. Isso é um erro. Eu falo para você que há uns 6 ou 7 anos atrás, eu não sei se você já conhece o projeto que o Sérgio Coelho, presidente do Atlético, tem ali em Crucilândia. Cara, ele tem um asilo, ele faz um leilão lá top, tipo a Queima do Alho aqui. E eu fui no asilo dele lá para conhecer e tal, sentei lá com o Sérgio Coelho, conversamos muito com ele. Ele é muito amigo aqui do Bagrinho, do pessoal de Cláudio Silvio Santos. Ele tem muitos amigos aqui em Cláudio. Cara, se você vê aquele cara, a iniciativa que ele teve, ele chegou... tentou juntar alguns empresários, não conseguiu, e ele foi carreira solo. Ele foi sozinho. E fez um projeto, o asilo dele hoje lá é referência, entendeu? E se você vê os velhinhos, que carinha mais boa lá, bicho, dá assim, você chega e fala assim, é possível, dá pra fazer. Agora, o que precisa, aí é o que você falou, não é nem... tem que ser a junção de tudo, prefeitura, as empresas, não só as nossas empresas que estão envolvidas ali, todas as empresas, porque ainda tem empresa, né, que critica a gente de estar lá, porque isso daí é obrigação da prefeitura, isso é obrigação do Estado, é obrigação de não sei o quê. Cara, se for depender do Estado, cara, eu tô lá dentro, eu sou do financeiro da Santa Casa. Uma consulta do SUS, a gente recebe, eu acho que R$3. R$3 uma consulta. Qual médico que atende por esse valor? Então, ou seja, e paga o dia que quer, tá certo? O SUS paga o dia que quer. Ainda tem isso. Tem um monte de coisa, um monte de regra. Eu posso errar esse valor um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, se a gente for ficar dependendo disso, não vai dar em nada. Então, ou seja, a gente começou, a gente está lá, tem muito desafio, né? Porque quando a gente fala de Santa Casa, um dos princípios, até o Betinho falou isso aqui, o SET, a gente não se envolve na política. A gente precisa, na verdade, da política, mas não da politicagem. Sim. E quando a gente foi assumir, a gente chamou toda a Câmara de Vereadores, chamou o prefeito, né? Chamamos a Câmara de Vereadores, tanto a situação como a oposição. Cara, e todos compraram a ideia. Por quê? A gente via antes da gente assumir, quando você chega e fala assim, chega o Ney lá, todo estourado, não é atendido, aí faz um vídeo.
Aí eu falo pra você, tudo bem, é uma coisa assim, até muito delicada o que eu vou falar aqui, sabe, Ney? Santa Casa hoje a gente tem lá uns 110, 120 funcionários, ok? Tirando o corpo médico. Certo. E tem gente ali dentro, cara, que dá o sangue pra aquilo ali. Tem enfermeira ali, tem pessoas que trabalham ali dentro que, eu vou dar um exemplo agora, na dengue, a gente teve várias pessoas que virou lá 3 dias trabalhando direto, cara. Direto. Enfermeira e tal. Você pode ver no nosso município, nós não tivemos um falecimento por conta de dengue. Se você for aqui do lado, Carmo da Mata, uma cidade infinitivamente não, deve ter uns 14 mil habitantes, Sim, se eu não me engano, por aí. 15 mil habitantes, e que tem uma rotatividade, um povo itinerante muito menor do que o nosso, tá certo? Eu acho que teve 7 ou 8 óbitos. Aqui em Cláudio não teve nenhum, tá certo? Graças a Deus. Então, ou seja, a gente tem lá, pode chegar, né? A gente chega, porque quando a gente chega na Santa Casa, a gente não tá lá para comemorar, a gente tá lá porque A gente- tá tudo arrebentado, né? E o que acontece? A gente fica muito sensível, tá certo? Eu fico muito sensível. Quando eu cheguei lá com a minha esposa tendo convulsão, por exemplo. Então, ou seja, é muito delicado que você pega a pessoa numa situação delicada. Só que assim, eu falo pra você e afirmo, sei lá, tem lá 110, 120 funcionários lá hoje. Tem alguns lá ainda que fica lá batendo papo, não sei o quê, pode até ter. Mas eu falo pra você, 80%, 90% daquela equipe que tá lá, o que eles fizeram nessa dengue, cara, é inacreditável. Pessoas virando lá 12, 20, 24, 36 horas direto trabalhando. Fez um trabalho espetacular. E na hora que a pessoa vai fazer um vídeo, metendo pau na Santa Casa, ela fala da Santa Casa e ofende diretamente essas pessoas. Cara, e pra você levantar a moral dessa pessoa de novo? Aí vai um trabalho, você chega, conversa, fala. É um desafio, tá certo? Mas assim, de uma forma geral, eu posso falar assim, cara, toda a Câmara de Vereadores de Cláudio é sempre ajudando, a prefeitura, tá certo? Eu não quero assim me envolver na política ou A ou B, situação, oposição, porque isso daí vai dar pau pra cheirar e acho que a noite inteira, né? Sim. Entendeu? Então assim, mas assim, a gente tem um desafio muito grande e a gente precisa do envolvimento de todos os empresários de Cláudio. Isso eu digo mais propriamente iniciativa dos empresários, uma maneira de retribuir o que essa cidade faz por eles, que faz pela gente. Hoje, Cláudio, você lá, eu acho que o Betinho vai ter esses números melhor, mas no mínimo hoje, Ney, Cláudio hoje deve ter aqui umas 2.000 vagas em aberto. Uma cidade que tem 30 mil habitantes. E tem crise, volta a crise, e presidente fala isso, presidente, o dólar vai a R$10. Cara, você pode pegar, escuta uma rádio, precisando de vaga. Esses dias a gente fez um levantamento só das 7 empresas que tem ali entre nós, ali, que dá 5 ou 6 empresas, né? Porque tem duas. Acho que deu quase 600 vagas em aberto. Então, assim, Cláudia é uma cidade abençoada. Então, assim, nosso objetivo é trazer mais empresas para estar lá junto com a gente. Entendeu? Para participar, para fazer, para entender o que é aquilo ali, porque se todo mundo comprar ideia, você pode ter certeza que a gente vai conseguir chegar em lugares jamais imaginável aí para nós. Você pode ter certeza. Com certeza. E o que a gente fica pensando é o seguinte: as empresas precisam de funcionários, né? Sim. E aí vem a questão da moradia, vem a questão disso e aquilo outro. Só que as empresas com funcionário, elas precisam da Santa Casa direto, porque o funcionário precisa de consulta. Aí entra essa história nossa. Por que a gente é tão grande em empresas e em dinheiro? Porque, como se diz o outro, Cláudio, você fala em Cláudio na região, e você fala assim, cidade de rico. Né? Lá corre muito dinheiro. Sim, sim. É o que a região tem nessa parte aí. E quando você se trata de hospital, você fala, pô, cara, era para ter um hospital espetacular. Sim. Né? Sim. Então, igual você falou, tá faltando uma junção mesmo. Isso. E quando o Betinho veio cá, que ele esclareceu, eu falei, cara, isso aí a população, ela tem que saber isso, que vocês estão ali para multiplicar, não para somar, para multiplicar e trazer essas empresas junto. Eu falo com você sem medo nenhum de errar. A gente tem que ter o envolvimento, Ney, da prefeitura, do governo federal, dos empresários, tá certo? Se não tiver o envolvimento de todos, a gente não vai conseguir. E você pode ver, quando a gente fala Santa Casa, cara,
Não existe regra. Todo mundo precisa. Todo mundo. Ali não adianta. Quando a gente fala saúde, não adianta, cara. Você pode ter o dinheiro que for. Tem hora que tem que ser rápido e ali. Então, ou seja, não tem outra opção. Quando você fala de esporte, quando você vai falar de música, quando você vai falar de cultura, de qualquer outra coisa, existem opções. Dá para esperar. Não estou falando que não precisa, sim, tá? Sim. Porque tudo é necessário. Mas quando a gente fala de Santa Casa, você não vai ali, cara, para brincar. Você não vai ali para jogar carta, né? Você vai ali porque realmente o bicho tá pegando. Show, Cid. E você como empresário, como você vê esse mercado de um jeito geral? Olha, eu posso falar com você, a gente tem duas situações. O pessoal fica, o mercado tá difícil, o mercado tá bom, o mercado tá inadimplente, o mercado tá estourado. Cara, nunca vai existir um mercado fácil, entendeu? Porque quando o mercado estoura, falta mão de obra, você não consegue entregar no dia e horário. Quando o mercado tá ruim, entendeu? Aí você tem que lutar para vender. Então, ou seja, cara, fecha a cara e vai trabalhar. Então, assim, foco. Então, assim, não adianta, porque sempre vai ter aquela insatisfação. Sempre vai ter. Ah, mas o mercado tá difícil. Ah, mas o mercado tá aquilo. Que dia que foi fácil? Então, ou seja, sempre existe uma dificuldade. Então, ou seja, no meio empresarial, você sempre tem que estar pensando em alternativas. O que eu falo? Eu tenho uma frase que, né, quem trabalha comigo sabe que eu sempre falo com eles. Pessoal, eu sou dono da Secote, não dono da verdade. Então, ou seja, não intimida de falar uma ideia para mim, não intimida de trazer uma solução para mim, não intimida de trazer algo diferente para a gente implantar, tá certo? Então, ou seja, a gente tem que estar muito conectado, né, com as informações que vêm do mercado. Agora, a pessoa querer esperar, não, o mercado vai melhorar, cara, não espere isso não. Sempre vai ter uma dificuldade. Hora é governo, hora é prefeitura, hora é não sei o que, sempre vai ter uma dificuldade. Não vai existir o oceano azul, né, para você começar. Não vai existir o oceano azul para você dar continuidade. Sempre vai ter um desafio. Então você tem que estar pronto para ser o contrário, porque a gente tem tanto empresários como colaboradores, para cada solução eles arrumam um problema, né? Sim, verdade. E tem que ser o contrário, para cada problema uma solução. Sim. Cara, traz o problema. Quais são as soluções? O que a gente pode fazer? Tá certo? Então, é simples assim, tá certo? Então, ou seja, se você vai esperar, vou esperar o mercado, vou esperar um novo governo, vou esperar o plano, não sei o que. Cara, não espere isso não, bicho. Fecha a cara e vai. Show, Sidney. Show. Belas palavras. Como você um empresário grande, a gente já falou, né? Empresa grande, várias marcas, muitos funcionários, mas aí a gente toca muito no seguinte: como você vê a fé e a família dentro dos seus negócios? Cara, tudo. 100%. Então eu falo pra você que família eu já falei, né, cara? Eu, meu irmão, minha mãe, né, meus filhos, né? Eu não posso esquecer deles. A família do meu irmão. Então, ou seja, e é complicado. Às vezes você tá numa cidade pequena, deve ter... Eu sou católico, né, Ney? E deve ter, sei lá, um ano e pouquinho. Eu comecei na missa, dia de semana, quando eu tô em Cláudio, eu comecei na missa todos os dias. Aí, de repente, chega burburinho lá na Secote. Ué, o que tá acontecendo com o Sidney? O Sidney tá quebrando, tá acontecendo alguma coisa, porque ele tá indo na missa todo dia. Então, assim, é uma coisa que me faz bem, tá certo? Meu filho ia comigo todos os dias, né? Agora ele tá viajando, daí ele só vai na sexta-feira junto comigo. E, acima de tudo, cara, o cara lá de cima tá olhando pela gente. Você pode ter certeza. O que a gente planta, a gente colhe. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Sim. Tá certo? E sempre tive a base, né? Igualzinho eu citei pra você do meu irmão, agora os vindo dos filhos, a minha mãe. Então, assim, cara, o respeito, o carinho que eu tenho, assim, o pessoal... não vou falar que admira, mas, assim, muita gente tem uma inveja boa, né? Porque a gente tem muitos amigos, graças a Deus, muitos amigos próximos. Mas você pega aí dentro da empresa, a relação que tem eu e meu irmão, cara, é uma coisa assim que a gente briga, mas passa 5 minutos nós dois estamos conversando, entendeu? Então assim, tem hora que tem um ponto de vista diferente num determinado problema, vai lá, resolve, quebra o pau, aí passou 5 minutos, os dois caras de pau já tá lá conversando um com o outro.
Que massa. E eu falo, a fé, cara, nada tem sentido. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter bens, não adianta nada, cara, se você não tiver fé. Isso daí é o princípio básico que todos têm. E eu tento transmitir isso pro meu filho. Tanto é que, olha só, o Fernando tá com 19 anos. Eu nunca precisei acordar ele pra ir na missa comigo. E o Fernando, pra acordar meu amigo, você tem que jogar Nossa senhora, o bicho é traia, tá? Então, pra acordar, agora, pra ir na missa, eu nunca precisei acordar ele, cara. Nunca Que precisei bacana. acordar ele. Então, assim, a fé, resumidamente, é tudo. Sem ela, esquece que não vai dar em nada. Show, Cid, show. E terminando aqui o AcionaCast, nossa última pergunta aqui. Qual o valor hoje, o Sidney hoje, qual o valor como empresário você vê em colaboradores, em funcionário? Qual que é o valor deles para você hoje? Cara, resumindo, tudo. Entendeu? Porque empresa é gente, tá certo? Eu costumo dizer que, por exemplo, você pega um banco, vou dar uma coisa mais popular aqui. Aí tem um gerente A, consegue tudo para você. Muda o gerente, vem o gerente B, ao mesmo banco, a mesma instituição, a mesma regra, você não consegue nada. Então o que eu falo com você? Todo negócio que você for fazer se resume em gente. Então, assim, você tem essa estrutura maravilhosa aqui, parabéns, Ney. Obrigado. Pela sua estrutura, uma estrutura bacana. Mas precisa gente, precisa estar alinhado. Então, ou seja, a gente não é nada, porque você chega e fala assim, os valores, por exemplo, da Secote, sem as pessoas certas, sem a nossa equipe lá de 850 pessoas, 840 pessoas, se resume em quê? Em caminhão, estoque, galpão, entendeu? E se você não tiver essas pessoas engajadas, não é nada. Então, assim, qualquer negócio que você for mexer, você precisa de gente. Eu vejo as pessoas que estão vindo aqui, pessoas que trabalham em redes sociais, né, pessoas, né, de todos os ramos que você está trazendo, você está de parabéns aí pelo seu trabalho. Precisa de quê? Quem mexe com rede social tem que ter alguém lá para curtir, tem alguém para engajar e tal, né? Sim. Toda aquela regrinha lá do jogo. Então, ou seja, tudo se resume em gente. Então, ou seja, a gente tem que lidar com gente. Eu falo, eu já errei muito com alguns colaboradores nossos, muitos já erraram comigo também. Pô, você tem raiva, você tem mágoa? Não, eu não tenho, porque eu também já errei. Eu já errei com pessoas, tá certo? Então, assim, a gente até como patrão, né, a gente como chefe, nunca pode errar, sempre tem que estar de bom humor, nunca pode ter um dia, né, que você tá lá meio chateado com as coisas. Entendeu? Então, assim, a exigência em cima da gente é muito grande, porque uma atitude errada ali, você já é julgado na hora. Mas tudo que você for fazer, Ney, tudo se envolve gente. Alguém tem que comprar o seu produto, alguém tem que comprar a sua marca. Então, tudo é gente. O resto, cara, bens materiais, isso daí é conquistas, tá certo? Mas tudo é gente. Perfeitas palavras, e eu quero que a gente tá batendo muito aqui dentro aqui. É entender de pessoas. Eu sempre brinco, ontem mesmo aqui eu tinha um rapaz aqui, um personal trainer de Divinópolis, eu até comentei com ele. Eu não mexo com carro, eu mexo com pessoas. O carro não para na porta aqui da loja e buzina, e eu entenda as buzinas dele e pronto. Não, eu trabalho com pessoas, é o dono que traz o carro para mim. Então, se eu não souber ser a solução do problema que ele tem com o carro dele, se eu não entender ele e quiser vender tudo que eu quero para ele, não vai dar certo. Então, desde que ele chega em mim, eu entendo a dificuldade dele. Qual que é a dor dele? E você dele. levar a solução. O cara chega aqui com o carro, sei lá, às vezes com um arranhado, com a pintura, né? Cara, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Olha, eu tenho essa solução. Você mostra alternativas para ele, para deixar o carro dele da maneira que ele quer. Sim. Quem quer? Eu acho que, né? Eu gosto de carro, né? Eu não sou um cara assim... Meu filho é apaixonado com carro. O Fernando, ele é fissurado em carro. E eu falo com ele assim, você pega o carro dele, sempre tá muito limpinho, né? E nisso daí, em carro ele é organizado, o resto não é não. Entendeu? Eu falo, a mãe dele pega muito no pé dele com relação a isso. Mas, você quer andar no carro limpo, você quer andar no carro arrumadinho. Então assim, são... você se sente bem, né? Na hora que você entra dentro do carro, o carro cheiroso, o carro limpinho e tal.
Então, ou seja, é diferente isso daí. Vocês dão muito treinamento para a parte de venda de vocês, Sim. para a parte dos funcionários ali. Uhum. Qual a importância que você vê, vamos pôr, desses treinamentos? Por exemplo, a gente faz treinamentos para capacitar a nossa equipe de vendas. Por exemplo, por que um caldo de galinha custa R$50 e tem caldo de galinha que custa R$5? Por que o de R$50 vale mais a pena? Então, ou seja, a gente tem que treinar o nosso representante para ele mostrar para o cliente que o de R$50, no final das contas, ele fica melhor, ele fica com um custo melhor e uma qualidade melhor. Porque comida, cara, primeiro são os olhos e depois o sabor, né? Eu brinco muito, eu falo muito sério com uma pegada diferente. Agora aí de uns, sei lá, 5 anos para cá, essa pegada das hamburguerias, né? Você trouxe aqui o Matheus da Smash, o Matheus esteve aqui com você, não teve? Eu trouxe o Matheus. Isso. O Matheus, ele já trabalhou com a gente, trabalhou na logística. Ele falou muito de vocês aqui. E sempre a gente trocava ideia. Agora ele já tá lá, já tá com filial e tudo, mas no início ele trabalhou na logística. Um cara sensacional, ele, a mãe dele. São pessoas assim, nota 1000. Ele entendeu? Top. Nota 1000. O trabalho que o Matheus faz e outros aqui, pô, você pega o menino do Taberna. Tem o Lauro, né? O Lauro porra, Taberna. E vários outros aqui em Cláudio, assim, que os caras são diferentes. Por isso que eu falo, Cláudio é diferente. Né? E o Matheus, a gente sempre conversava, trocava ideia. Sidney, o que você acha isso? O que você acha aquilo? Eu falei, Matheus do céu, cara, que pergunta mais difícil pra mim responder. E realmente, assim, é um cara que veio na maior humildade, procurou o espaço dele e hoje tá muito bem, né? Bem. Tem umas ideias, às vezes quando ele fala as ideias comigo, eu falo assim, cara, você é louco. Mas na realidade, o cara tem um pensamento muito bacana. E eu falo, por isso que eu falo lá do início, Cláudio é diferente. Aqui tem muitos empreendedores, tem muita gente boa, né? Cláudio, eu falo para você assim que é uma cidade, parece que reuniu todos os empreendedores, tudo num local para fazer a cidade acontecer, cara. Então, ou seja, a gente tem esse objetivo e agora é fazer, acho que é o desafio dos sets lá da Santa Casa, né, nós SEC, é fazer todos engajar junto com a Santa Casa, entendeu? Show eu vou convencer o Matheus a fornecer sanduíche de graça para as enfermeiras lá da Santa Casa lá. Pronto. Tá a dica aqui, viu, Matheus? Pronto, agora não tem como sair. Tem não. Sidney, então beleza. Então a gente entendeu que todos esses treinamentos de vocês também é para capacitar o composto em toda a parte do funcionário. E eu sempre falo que, tipo, o vendedor bom é aquele que entende do seu produto. Sim. E o funcionário bom é aquele que realmente ele entende o propósito dele dentro da empresa. Sim. E o valor dele dentro da empresa. Isso, a gente sempre fala com eles que a gente vai fazer um treinamento. Cara, um treinamento pode ser o treinamento mais simples que for. Aquele treinamento ele vai levar para ele. Se um dia ele sair da empresa, se um dia ele for, o que ele está levando para ele? Aquele conhecimento, mas enquanto ele está ali, ele está usando aquele conhecimento adquirido para a empresa. Eu falo para você, em 2017, 2018, nós pegamos 5 pessoas da nossa equipe e fizemos a Dom Cabral. Cara, foi uma aula para mim. Para você ter uma ideia, a gente formou, foi eu e mais 4 pessoas, meu irmão não quis ir. E dos 5, 2 já saíram da empresa, as outras 3, né? As outras, eram 5 pessoas comigo. Aí as outras 4, 2 já saíram da empresa e 2 estão lá com a gente até hoje, isso mesmo. E quando a gente foi escolher as pessoas, a gente escolheu as pessoas mais engajadas no momento, tá certo? E eu falo com você, você arrependeu que foi um investimento altíssimo, foi um curso de 2 anos que nós fizemos e tal. E foi um investimento muito alto, tá certo? Mas assim, o retorno que dá até hoje é muito bom. Então assim, a gente não pode ter aquela... Eu não vou falar... Acho que a palavra correta, aquela bobagem. Tá? Ah, não, eu não vou treinar, porque se eu treinar, fulano vai vir aqui buscar. Se eu treinar isso, fulano vai fazer isso. Senão você não vai sair do lugar. E hoje a gente tem que treinar a gente desde o começo, tá certo? Às vezes, assim, um atendimento, um bom dia, o que a gente precisa, o que a gente não precisa. Esses dias a gente estava numa roda de amigos aí conversando, falando da dificuldade que tá a mão de obra e tal. Realmente, tá difícil, tá desafiador, Mas a gente sempre tem que buscar uma solução.
Então, às vezes, essa é uma solução, equipamentos. Então, ou seja, tem coisas que a gente realmente precisa. E a gente, às vezes, depara que a pessoa não quer ou não pode, né, ou acha que não precisa. A gente tem que respeitar. Então, assim, se aquela pessoa está conseguindo atender aquela demanda bem, cara, respeita. Vamos respeitar e ser respeitado. Sim. Porque eu sempre falo, a empresa erra, a pessoa também erra. Então, assim, eu acho que o respeito a gente tem que ter sempre de ambas as partes. Não só exigir e não dar. Show. Tá certo? A gente teve aqui o Thomas Iwasaki. Ele é um psicólogo, ele é especialista em temperamento. E aí tem um corte dele no AcionaCast que ele fala o seguinte: funcionário, a gente não se compra só pelo salário, pelo dinheiro. Às vezes o funcionário, ele não quer um aumento. Às vezes ele quer que a empresa olhe para um outro lado pessoal dele. Ele deu exemplo aqui de muita gente com depressão, com ansiedade, algum problema. E a empresa acha que ela segura o funcionário somente com dinheiro, entende? Aí eu peguei e falei com ele, mas cara, é o que todo mundo trabalha pelo dinheiro para ganhar mais. Aí ele falou assim, Ney, mas nem sempre a pessoa, a motivação da pessoa para ficar na empresa é o dinheiro. Às vezes a empresa não trata ela mais humanizada, certo? Sim. Às vezes ela precisa ali de uma folga para cuidar de uma mãe, de um pai, e a empresa não é flexível. Às vezes esse é o motivo da pessoa trocar de serviço. E aí fez eu do lado de cá parar para pensar. Eu falei, rapaz, realmente, às vezes isso é o motivo de você ir para uma outra empresa para ganhar menos, mas porque na outra empresa é mais flexível ou até olha por esse lado. Com certeza. Isso daí eu falo com você que... Eu falo por mim, tá? A gente tem que tomar um cuidado, nós como empresário, aí eu vou falar Sidney, tá? Certo. Não vou falar pelos outros empresários. Olha uma coisa assim que alguns empresários fazem. E eu falo com você, com vergonha, mas eu já fiz isso. Sei lá, às vezes você tá numa reunião. Ou às vezes eu tô com um fornecedor. E você tá chateado com uma situação de um funcionário. Sei lá, um funcionário foi e pisou na bola com você. Aí chega ali, tem a minha sala é aberta, já do lado assim já tem uma bancada que é a área comercial ali que trabalha umas 12 pessoas mais ou menos. E você chega e fala assim, às vezes eu tô chateado com às vezes um vendedor, um representante, um motor, um funcionário, né? Aí o fornecedor vira pra mim, eu viro pra ele e falo, tá muito difícil. Quantos empresários você já ouviu falando isso? Eu tô falando Sim. Sidney, eu falo por mim. Aí você chega e fala assim, que os funcionários é tudo isso, ninguém quer nada com nada, ninguém... Ali do lado, bicho, às vezes tem uma pessoa que virou a noite pra você, uma pessoa que veste a camisa, uma pessoa que leva serviço pra casa, uma pessoa que às vezes abre mão da vida pessoal pra estar fazendo isso pra você. Olha o julgamento que, daí eu vou falar como empresário, que a gente tá fazendo. É generalizando, né? A gente tá errado. A gente tá errado. É a mesma coisa assim... Meu filho, o Fernando, tem 19 anos. Eu chego em casa, a média, quando eu tô em cloud, quando eu não tô viajando, entre 8 e meia e 9 horas da noite. Entendeu? Como eu falo assim, meu horário limite, né? E meu filho chega, ele nunca escutou eu chegando em casa reclamando do serviço. Que é serviço demais, que é isso, que é aquilo. Por quê? A minha esperança... né? Ou seja, o meu direcionamento é que amanhã quem esteja lá seja meu filho. Sim. E o que ele vai colocar na cabeça? O que ele vai entender, um menino de 19 anos? O que ele vai entender eu chegando todo dia nesse horário? Eu já recebo muitas críticas por isso, né? Esse dia eu até brincando com a minha esposa, que eu cheguei em casa uns 2 dias, cheguei 5h30, 6 horas da tarde, não tinha o que fazer. E ela virou pra mim e falou assim, não, tá ruim demais, né? Tipo, volta lá pro Secort, porque você tá atrapalhando aqui, entendeu? Então, assim, é um cuidado que eu tenho. Então, se eu tenho esse cuidado com meu filho, por que eu não vou ter esse cuidado com a minha equipe? E isso deve ter sido uns 10 anos atrás, X anos atrás, um funcionário que trabalha com a gente até hoje, né? Ele chegou e falou isso comigo. Ele sentou comigo e falou, chefe, você falou isso com o fornecedor tal, cara, mas você acha isso mesmo? Eu falei, bicho, me desculpa.
que se tem uma coisa que eu não tenho vergonha, Ney, é se eu tô errado, eu peço desculpa. Que massa. Eu não tenho aquele orgulho, não, que Ser patrão. eu sou patrão, patrão não erra. Erra e erra muito, tá? A gente erra, a gente, às vezes, numa situação, a gente toma uma decisão errada e a gente é julgado por isso. Não que não tem que julgar, não tô falando isso daí. Mas eu falo com você, a gente erra e erra muito. Isso daí deve ter uns 10 anos, mais ou menos, de 8 a 10 anos, mais ou menos. Esse funcionário sentou comigo, né? Ele trabalha comigo até hoje. Ele chegou, chefe, pô, você falou isso. Você acha isso mesmo? Eu olhei pra ele e falei, cara, me desculpa, cara. Eu tô errado. Você me desculpa, você nunca mais você vai escutar isso daí. E assim é até hoje. Então, sempre quando eu vou fazer algum comentário, eu presto muita atenção no que eu tô falando, porque palavras ditas, meu amigo, não volta atrás. Você pode ter certeza disso. Show. Olha só, eu quero te agradecer o seu tempo, certo? Que isso, cara. A parte da agenda, tudo aí. Uhum. Cara, quero te agradecer mesmo. Você é um cara aqui respeitado na cidade. Você é um cara influente. E a gente precisaria ter você aqui nessa mesa, certo? Então, toda a equipe do AcionaCast, quando você aceitou que a gente te convidou, a gente ficou muito feliz. E quando a gente marcou com você, cara, a gente ficou muito feliz mesmo. Então, muito obrigado mesmo, de coração. E deixa o microfone aberto aí para você fazer suas considerações finais. Ô Ney, eu que agradeço, né? Primeiro quero te pedir desculpas aí pelas às vezes que a gente marcou, eu tive que desmarcar, ou que a gente não deu retorno, devido aí às obrigações que a gente tem no dia a dia. Também um frio na barriga de vir aqui, você sabe disso. E, cara, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esse espaço que você tá dando pra gente, parabéns, assim, da forma que você tá tocando, uma maneira muito profissional, uma maneira muito aberta, deixando a gente muito à vontade. E eu acho legal, né? Eu venho acompanhando você já há um tempo. Você tá trazendo pessoas aqui, pô, você trouxe um psicólogo, você trouxe o Betinho, né? Você trouxe... você traz empresário, né? Então, assim, você não tá focado só num segmento, não, cara. Você tá em vários segmentos. Então, isso daí é muito bacana o que você tá fazendo. O trabalho que você tá fazendo tá muito profissional. Parabéns. Obrigado pelo convite. Novamente, você me desculpa, né, pelos contratempos, mas estamos aí firme. Obrigado. E sempre que precisar, a gente tá aí, chefe. Pode contar com a gente aí. Show, cara. Tem que pedir desculpa, não. Empresário é assim mesmo, é nós que, como se diz o outro, tá aqui. E estamos abertos aí, de portas abertas para Secote. Qualquer novidade, qualquer hora que você falar, Ney, eu preciso de um espaço aí, tal coisa, o AcionaCast está aberto para você, certo? E para você que ficou aí do outro lado, você descobriu uma nova Secote? Não, você descobriu realmente a Secote, de onde tudo começou. E todo mundo tem um respeito muito grande com você, mas agora muita gente viu o seu lado humano. Você é simples demais, cara. Você é aberto, você é acessível. Sim. Então, até a sua sala mesmo, você falou lá da sua sala lá. Eu achei muito interessante, porque quando eu entrei na Secote, eu falei, não, eu vou entrar aqui, vai ter uma sala fechada, tudo. Não, cara, eu entrei, a sua sala é no meio ali no meio da muvuca. Isso, no meio de todo mundo. Então, a gente que não tá acostumado com isso, a gente tá mais acostumado com o escritório fechado, cara, eu saí dali com uma visão, assim, totalmente diferente. Eu falei, cara, como pode? O cara é um empresário muito grande, muito alto, um nível muito alto, e a sala dele é no meio da muvuca mesmo, assim, entre aspas, né? Sim. Mas isso eu acho muito bacana e muito acessível, vocês. E você quer deixar o Instagram da Secote? Muita gente vai ver isso aqui, cara. A gente tá no Brasil inteiro e fora do Brasil também, graças a Deus. O nosso Instagram é Secote com você. E a gente, né, também vem trabalhando, tentando a cada dia aí trabalhar melhor as redes sociais. É um desafio. Para mim, eu que sou meio burrão para esses negócios de redes sociais aí, tá sendo um desafio novo. A gente tem que primeiro se adaptar, entender, para depois ver como que vai agir. E agradecer, cara, entendeu? Agradecer pelo espaço, agradecer por isso daí. Você pode ter certeza que sempre que acionar, a gente tá aí disponível aí. Parabéns. Show de bola. Então, com essas belas palavras aí do Cid, fico por aqui e espero você na próxima entrevista.